Você já parou para observar que, principalmente a geração de 80, 90, quando você conversa com essas pessoas hoje, essas pessoas falam que estão sentindo um vazio existencial. Alguns dizem, caraca, eu só queria sumir, eu queria entrar dentro de um iglu e desaparecer do mundo. Outros dizem, eu queria estar nos braços do pai. Mas, infelizmente, a gente tem que continuar, né, nessa luta, nessa constância, que foi dominada, que foi impregnada de gente desgraçada que fica ditando o que a gente tem que fazer da nossa vida. E isso é muito cansativo, muito cansativo. E as pessoas estão com vazio existencial porque a nossa vida hoje se resume ao que a gente tem, o quanto a gente trabalha, e você fica ouvindo o tempo todo que você tem que trabalhar para ter algo na vida, e você trabalha tanto e cada vez você tem menos. Menos possibilidades, menos saúde, menos tempo, menos aquisto, porque cada vez que você ganha mais, sua despesa também aumenta. Cada vez que o salário aumenta, os custos de vida aumentam. Então é muito complicado, é uma sensação muito ruim para quem não nasceu no berço de ouro, para quem é pobre, por exemplo, eu, que não nasci no berço de ouro. E a gente passa a vida programando o futuro. Toda a construção da nossa existência humana não se baseia em contemplar o agora, respira, relaxa, on time. Os projetos de governo, tem gente querendo vetar a escala 5x2 e aprovando, dizendo que a gente não precisa parar, não precisa descansar, não precisa ter tempo com a família. Essas mesmas pessoas que trabalham, 30 dias no ano e que aumentam o próprio salário e são cheios de benefício, e criticam os benefícios que o pobre ganha, que são míseros, mas míseros. Não é equivalente a nem 20% de ajuda daquilo que a gente realmente precisava, comparado àquilo que a gente contribui, né? E a gente fica aí parado, programando o futuro, e a nossa existência se baseia apenas nisso. A gente não tem tempo para contemplar o agora, dificilmente. E quando acontece, a gente sente culpa. Eu devia estar produzindo, eu não devia estar na cama. E você começa a entrar em pânico. A gente tem que estar sempre olhando adiante, mas o adiante também te deprime, porque você sabe que você não vai talvez chegar lá. A carreira já começa desde cedo, a correria já começa desde cedo para quem é pobre. A maioria já começou a trabalhar com 16 anos, entendeu? Para ajudar a família, para poder se manter, para poder ter alguma coisa também, porque não é fácil. E fora dificuldade, né? Esse sacrifício para poder estudar ou tentar ser alguém na vida. É foda. A correria contra o tempo, a cobrança social, me diz quanto ganhas e te digo quem tu és. O cansaço mental, a sensação de estar perdido, o vazio existencial. A ansiedade de ter que estar atento o tempo todo, se reinventando, aceitando subemprego, trabalhando em mais de um lugar, acordar de madrugada para não se atrasar, né? Todo esse tempo vendido ali, trancar a faculdade porque não tem grana ou tem outras prioridades, como moradia, alimento, roupas e remédio. Parece que você vive andando em círculos, nada flui para você. Você tem a sensação que só faz escolhas erradas, que é um fracassado, que você não se encaixa, que você não vai vencer. E quanto mais você trabalha, mais você gasta com o básico de sobrevivência humana. Eles controlam tudo. O que a gente come, tá cheio de veneno, tá cheio de porcaria, tá tudo controlado. O que a gente bebe, o que a gente veste, o nosso tempo, os nossos remédios, eles vão nos matando aos poucos. E a gente acha que ainda quando compra alguma coisa mais cara, orgânica, ou alguma coisa do supermercado que possa dizer que tem um pouco mais de nutriente, é mais nutritivo, a gente está super se enganando. Hoje em dia, no Brasil, as coisas não são mais chocolate, porque o cacau está caro e as empresas não querem investir. É sabor chocolate, um país que é produtor de cacau. Mas eles estão destruindo tudo para construir prédios, então a gente está ficando sem recursos, né? E aí, cara, o mais foda é isso que eu falei no começo. A gente aceita migalhas governamentais e ainda tem que escutar que tá cheio de privilégio.
Ó, o Bolsa Família, o Bolsa Gás, o sei lá o quê. Eu não estou mais aí, mas eu vejo os políticos, as pessoas de classe média pobre, que acha que é classe média alta, criticando esse tipo de coisa como se fosse isso que atrasasse o país ou como se fosse um bando de desgraçado que nada faz a vida e como se isso fosse o suficiente para poder se manter ou manter a sua família. Você, engomadinho, classe média pobre, que acha que é alta, você que acha que é milionário, político vagabundo, vocês entenderam. Eu odeio que me chama de guerreira. Para mim é como me parabenizar pelos meus fracassos. Nossa, você rala muito, né? Caramba, você correu tanto atrás. Você ainda tá aqui, né? Tá longe de chegar lá. Mas tá viva, né? Não tá passando fome, isso que importa, né? Continuar tentando. Batidinha nas costas. Vamos ver até quando esse daí vai aguentar, né? E minha poesia se chama A Vitrine do Invisível. A vida é mesmo uma surpresa. De tudo que eu idealizo, quase nada se realiza. Sonhos são produtos de vitrine, que estão expostos como mostruário. E aquela playlist que eu não ouço mais, aquela roupa que já não me serve, aquele sentimento que de tão desgastado já nem resiste e desiste de insistir. A falta sente a ausência. Na carência de ter alguém, perto eu tive saudades. De longe eu tenho verdades. A contradição é a linha tênue entre o sonho, o querer e o que realmente vai acontecer. Essa poesia foi escrita dia 1/12/2018. Eu cresci com muita consciência da minha realidade. E isso não quer dizer que eu não busque melhorar de vida. Mas a ostentação maior para mim hoje é não faltar o que vestir, o que comer, ter meus utensílios de casa, o cantinho arranjado, por mais que não seja meu, que seja alugado. Um veículo para me locomover, que infelizmente hoje eu não tenho, mas já tive. Ter um pouquinho de conforto, um lugar para você deitar a cabeça. Para mim é a ostentação maior que existe. Eu sou adepta a Shein, compra da China, e com orgulho. E você, que compra na Zara se achando classe alta, em outras lojas de grife, você sabe que você compra da China também, né? Você sabe, né? Porém, eu pago menos por isso. Vocês também têm um dragão invisível que se alimenta do dinheiro de vocês algumas vezes? Que eu tenho. Essa peste, que eu não sei de onde vem. Aí a situação tá difícil, fica pior. Acontece o imprevisto, um prejuízo aleatório e inesperado. Mas eu sinceramente só acho que é a praga de ter nascido pobre mesmo. Porque essas improbabilidades, essas coisas estranhas que acontecem quando você já tá na merda, não é notada por alguém que já tem uma situação melhor. Ai, nossa, R$ 300 aqui num prejuízo não sei o que lá. Ah, tá bom. Não falta, né? Pra gente falta qualquer centavo. Porque a gente normalmente vive na base ali, ó. Sobra muito pouco para lazer, para outras coisas. Aí o pobre ainda é criticado quando faz um churrasco. A gente é o pilar da pirâmide da cadeia social. Nós somos aqueles que eles farão o possível para nos manter na base, lá no chão. Vai, lazarento. Seja no trabalho mal remunerado, nos trabalhos sem descanso, nos turnos rotativos. Tudo arquitetado para que a gente não encontre possibilidade de se profissionalizar, de estudar, de melhorar nossas vidas. Eles querem a gente feito robô, que chega, come o que tem, dorme, aceita que aquela será para sempre a sua realidade. Me perguntaram esses dias como andam esses projetos de podcast, e-book, blá blá blá. Eu sou só uma aspirante de escritora, eu sou uma pessoa aspirante artística, desabafa. Isso não é um projeto, nem uma pretensão, porque eu tenho noção da minha realidade. E isso não é ser pessimista, é ser realista, é diferente. Tem um monte de conteúdo fútil, conteúdo de ódio, conteúdo de pedofilia, conteúdo de merda, lixo, polui mais ainda a mente da população. Tem visualização, tem like, mas poesia, filosofia, questionamentos, dia a dia, não vende. Principalmente se você é um pobre, não vende, cara. Eu não sou conhecida. Se eu fosse filha de um cantor, de um famoso, alguém com dinheiro, eu já estaria alavancando, estaria todo mundo comprando a ideia, falando uhul. E eu não me acho boa o suficiente para algumas coisas ainda também. Por exemplo, e-book, essas coisas, é uma coisa que eu estou desenvolvendo. Eu sempre escrevi poesia, agora estou começando a escrever conto. É muito difícil manter personagens, é muito difícil manter essa parte da escritura. E para pessoas que vocês leem hoje, que são fantásticas,
Não é necessariamente só dom e talento com as palavras, não. Você tem que estudar, você tem que aprimorar, você tem que ler muito, você tem que ter tempo para dedicar para isso. E eu aproveitei esse período que eu estava desempregado para fazer alguns cursinhos online e me jogar para isso em forma de extravasar mesmo a cabeça, para morrer de ansiedade. Mas eu tenho um pé no chão, que se eu for esperar para ganhar dinheiro disso, eu vou morrer de fome. A realidade é que quem tem poder aquisitivo tem tudo, cara. Hoje em dia tudo é pago. Os aplicativos são tudo pago. Quem tem dinheiro tem aplicativo, tem like, tem visualização, entendeu? Eu sou uma perrapada desconhecida, não adianta. Ai, você é pessimista, você não pode falar assim. Ah, cala sua boca, sabe de nada. Vai você então fazer, pra você ver onde você vai chegar. Vê as pessoas que são pop de marré, quanto tempo que elas demoram para poder fazer algum sucesso. Porque parece que é tudo muito fácil, assim, né? Você tem que investir em equipamento, você tem que investir em um monte de coisa, investir em curso. E as coisas não são baratas. E, cara, você tem pouquíssimas pessoas que te encorajam e admiram, que te apoiam para fazer, por mais que seja só como um hobby, uma coisa de distração sua, cara. Você esperar por reconhecimento é a mesma coisa que você chamar alguém para escalar e você dar a ele a sua corda. Só ele vai chegar no topo, você vai ficar sozinho lá, truta. Não tem jeito. E é isso. Se você que é ouvinte tem alguma coisa que você gosta de fazer, que te traz paz, que te liberta, que te inspira, faz, mano, mesmo como uma distração. Sem muita pretensão inicialmente, né? Ou talvez com muita pretensão, se você tiver. Vai que a sorte de Chico não é de Francisco, como diz minha prima. E é aquilo, quem você menos espera que vai te dar moral, vai te dar maior apoio. Quem você espera apoio vai fingir que nem tá vendo. E tá de boa, cada um sabe sua vida, cada um ali faz o que quiser, ninguém é obrigado a nada, e nem eu, e nem você. A vida é uma via de mão dupla, o que mais tem gente pra sugar, pra te desmerecer e pra se aproveitar, então eu quero que essas pessoas vão, e eu não vou ficar fortalecendo ninguém que não me fortalece mais, cara, porque isso é me menosprezar, e isso é esgotar a minha energia com coisas que eu poderia estar usando ao meu favor. Eu não encho o saco de ninguém, não fico pedindo nada pra ninguém. Então, se você também não é uma pessoa que colabora, incentiva, também não suga, né, cara? Não dá. Sonhos são coisas que ficam no travesseiro. Eu aprendi a ser realista no meu sonhar, mano. A evitar desejar aquilo que tá fora da minha realidade no momento. O meu desejo, ele aumenta quando as possibilidades aumentam. Aumentar as possibilidades é uma luta diária de natar contra a correnteza, cara. Eles querem pessoas graduadas para oferecer um salário de ensino médio. Aí com suor, com sacrifício, lágrima. A mina vai lá, termina a faculdade, pega seu diploma, vai toda feliz espalhar currículos, entra no LinkedIn, a plataforma da humilhação. Pega os seus sonhos ali, ó, à vontade, e eles falam, mas você se formou agora, você não tem experiência não. Ah, e quantos idiomas você fala mesmo? Você domina todo o sistema informático? Ah, peraí, você está disposto a fazer hora extra, trabalhar nos seus dias de folga? A maior desgraça, falar assim para ficar bonitinho, que já criaram são as empresas terceirizadas. Por isso, eu estou falando desde sempre em todos os meus episódios, votem com qualidade, votem com consciência, votem em projeto, para de lamber bunda de político, porque eles não estão nem aí para você, seja esquerda, seja direita, seja a casa do caixa-prego. Eles não estão nem aí para você. Vote em quem apresenta alguma coisa. Vote em quem pensa em um pouco de melhoria. Porque você fica aí brigando por ideologia política, porque é mais escroto que nem você, e por fim tá todo mundo no mesmo barco, ferrado. Tem pobre defendendo taxação de rico, falando que não pode. Pelo amor de Deus, gente, a gente tá com o chat GPT, com o Google, com tudo na mão, para deixar de ser um ignorante ou alienado, e as pessoas preferem ficar seguindo vídeo de TikTok e link de WhatsApp. E aí, então, além de atrasar a própria vida, ainda ferram com a vida dos outros que estão tentando vencer. Contribui, 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 e quando você ficar velho, eles te dão uma esmola que eles chamaram de aposentadoria. Aí você vai ver um prefeito, vereador, deputado, eles aumentam sozinhos os próprios salários, vivem ostentando nosso dinheiro suado. E nego tá ali igual a foca mongoloide. Ele é grande, ele é meu herói, ele é ungido de Deus. E graças a algumas pessoas a gente continua na mesma situação de merda. A situação já é ruim, a gente já não tem muito pra onde correr, porque a gente tá jogado dentro de uma arena ali pra sobreviver e as pessoas estão defendendo quem te botou na arena, quem dificulta a sua vida, quem faz de tudo pra deixar as portas fechadas e você não sair dali. Qual o sentido, cara? Para de ser otário. Para de dar seu dinheiro para golpista de Instagram,
de coaching, de pastor. Você acha que essas pessoas chegaram lá lendo livro? Aí você vai comprar livro de um cara que ele nem vive o que prega e nem foi ele que escreveu. Para de idolatrar quem te rouba, mano. Para de dar seu dinheiro para pastor mafioso. Sai dessa arena, sai da caixa. A gente tá ali sendo escravizado, repetindo comportamento que foi empurrado e argumentos que foram manipulados para ficar nesse loop infinito. A gente tem que voltar com consciência. A única oportunidade que a gente tem de talvez tentar melhorar alguma coisa, porque a gente luta e não sai do lugar. Quando você acha que você tá melhorando sua vida, daqui a pouco vem uma rasteira do Neida e você tá na merda de novo. É assim, cara. E esse episódio é só um desabafo, velho. Porque é isso. Que Deus vos abençoe, que não falta o pão na sua mesa, que não faltem pessoas do bem ao seu redor, que não falte um pouco de lazer para você, para relaxar sua cabeça, que não falte os aditivos para aliviar o sistema nervoso. Eu sou o Teola Escardo, aspirante de arte. E é isso. Fiquem com Deus.